aplicação das normas previdenciárias, sua interpretação e os métodos de integração. Vamos lá. Aplicação da lei previdenciária. Olha, aplicar a lei, né, significa o quê? Trazê-la, né, aplicando o que ela preceitua ao caso concreto. Então, a aplicação da lei. A lei, ela não traz caso concreto. A lei traz o quê? Um texto de uma situação abstrata. Ela não cuida do caso A, do caso B. Nós temos que aplicar aquela lei ao caso concreto, que tenha, lógico, né, a previsão daquela situação. E aplicar a lei no tempo e no espaço. Olha, aplicação da lei no tempo. No caso do direito previdenciário, nós já temos o entendimento pacificado, inclusive nos tribunais, quanto à aplicação do princípio tempus rege acto. O que seria esse princípio? Tempus rege acto. Aplica-se a lei vigente na data da ocorrência do fato. Então, se o óbito de um segurado ocorreu em 2020, a lei que vai ser aplicada para a pensão é a lei que está em vigor em 2020. O requerimento dessa pensão pode ocorrer em 2023. Sim. Se em 2023 nós tivermos uma outra lei sobre pensão por morte, é ela que será aplicada ao caso? Não. Tempus rege acto. Quando ocorreu o fato? Em 2020. A lei que está em vigor em 2020 é a que vai ser aplicada para o benefício. E nós temos, eu até tenho súmula do STJ, a súmula 340, trazendo exatamente essa situação da pensão por morte. Veja, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito. Vigente na data do óbito do segurado. E alguém me pergunta, mas se uma lei posterior for mais benéfica, eu posso aplicá-la retroativamente no campo previdenciário? Não. Isso já tivemos, né, temas que foram julgados pelo Supremo de uma situação criada em 1995, com uma forma de cálculo da pensão, e mais tarde uma outra forma, queriam aplicar aquela lei, a lei nova, porque era mais benéfica. E o Supremo diz, não, aplica-se o princípio tempus rege acto. A própria emenda constitucional, né, ela traz a questão de aplicar a lei à época do fato. Tá? Então, vamos agora. A aplicação da lei no espaço. Olha, a aplicação na lei no espaço. Onde que é aplicada aquela norma? Onde que é aplicada aquela lei? A Previdência, o direito previdenciário, ele trabalha em regra com o chamado princípio da territorialidade. Então, a nossa lei brasileira vai ser aplicada no território nacional. Sim, eu não posso pegar, via de regra, a minha lei e aplicar nos Estados Unidos, no Egito, né? Na Argentina, na França. Não, por quê? Porque rege aí o princípio da soberania, antes de tudo, dos outros países.
Mas eu tenho situações que a proteção previdenciária nossa brasileira atinge pessoas que estão fora do território nacional, tá? E até mesmo estrangeiros que estão aqui no Brasil. Ah, mas eu gostaria de 2 exemplos. Sim. Olha, quando um brasileiro, ele é contratado, domiciliado e contratado aqui no Brasil, para trabalhar como empregado numa empresa nacional no exterior. Ele está lá no exterior, mas ele vai ser protegido pela Previdência brasileira. Ah, mas ele é brasileiro, mas o caso do estrangeiro, a mesma coisa. O estrangeiro domiciliado e contratado aqui no Brasil para trabalhar no exterior como empregado em uma empresa nacional brasileira, ele vai estar amparado pela Previdência do regime geral, a nossa Previdência. Outro caso, o estrangeiro com residência permanente no Brasil, que trabalha, presta serviço, a missão diplomática, a repartição consular de carreira estrangeira, se não for acobertado pela legislação previdenciária do seu país, ele será assegurado obrigatório da nossa Previdência, tá certo? Então, é uma exceção. Via de regra, a lei, a Previdência brasileira, ela vai atuar, vai ser aplicada dentro do território nacional. Vamos lá. Interpretação e integração das normas previdenciárias. Você sabe que uma norma, um ato normativo, seja ele uma lei, um decreto, a própria Constituição Federal, né, qualquer ato normativo, ele traz ali não caso concreto. E é um texto, né? Ele é um texto. Então, interpretar uma norma, interpretar uma lei, é o quê? É diante daquele texto saber o que o legislador quer. O que aquele texto quer dizer. Então, veja, ao interpretar um texto normativo, então uma norma, o intérprete deve buscar dentro das opções existentes no mesmo, aquela que seja mais compatível com o caso concreto, não se limitando às situações previstas pelo legislador quando da elaboração do texto. Muitas vezes nós vamos usar métodos de interpretação buscando a origem daquela norma, o porquê daquela norma e para que aquela norma. Então, aquele texto tem que ser interpretado. E nós temos vários métodos de interpretação. Então, quanto à origem da norma previdenciária, porque eu vou trazer para o campo previdenciário, nós temos a chamada interpretação legal ou autêntica. O que é uma interpretação legal ou autêntica? Olha, às vezes nós temos uma lei que está difícil até de ser entendida, de ser interpretada. Muitas vezes o legislativo elabora outra lei, puramente para interpretar a anterior. Então, quando uma lei vem para interpretar a anterior, dizemos que houve ali uma interpretação legal, uma interpretação autêntica, né, da lei. Quanto à origem, nós temos a chamada também interpretação jurisprudencial. Olha, jurisprudencial. Então, é a interpretação da lei pelos tribunais, pelo poder judiciário. Com o objetivo de quê? De aplicar as normas, as leis e as normas aos casos concretos. Nós temos também a interpretação administrativa. Quem é que vai fazer essa interpretação? A administração pública.
E a interpretação doutrinária, né? Olha, é a interpretação da norma feita por quem? Pelos estudiosos daquele ramo ou da ciência jurídica. Então, são feitas pelos chamados doutrinadores. Quando nós falamos em aula para você, a doutrina entende que a jurisprudência firmou o entendimento no seguinte sentido. Então, houve ali uma interpretação da lei ou da norma pelo judiciário que entendeu daquela maneira, que interpretou daquela maneira, tá? Agora, quanto ao meio, a interpretação, o método de interpretação quanto ao meio. 1. A interpretação gramatical, literal ou filosófica. Então, é o quê? Gramatical, literal ou filosófica. Quando a gente utiliza esse método de interpretação, né, é um método que vamos buscar o alcance da norma, interpretar aquele texto de acordo com as palavras, com o conceito das palavras que estão contidas aqui nesse texto. Então, olha, interpretação gramatical. Então, quando diz lá, vou colocar um exemplo, né, que a gente vai usar uma interpretação literal. Filho. O filho é dependente. Gente, filho, eu não preciso ter uma interpretação, um outro meio de interpretar, porque filho, eu sei muito bem. Então, a palavra filho significa isso e aquilo. Então, eu vejo aquilo, filho menor de 21 anos. Literalmente, 21 anos. Eu não tenho outra interpretação agora aqui na literal. 21 são 21. Já o método de interpretação histórica ou genética é o quê? Interpretação histórica ou genética. Como nasceu aquela norma? Por que foi elaborada aquela lei? Então, é a história que me traz, é a história que está por trás daquela lei que eu vou usar também para interpretar o que o legislador quis. Veja, o intérprete deve examinar os elementos, as circunstâncias e as causas que implicaram na criação da lei. Olha, vou te dar um exemplo muito claro. A Lei 8.213, ela foi alterada no que tange a duração da pensão por morte do cônjuge ou companheiro. Por que isso foi feito? Qual é, né, o sentido de ter levado o legislador a mudar a regra da pensão por morte do cônjuge ou companheiro para não ser de todo vitalícia? Por quê? Porque entendeu-se que havia muitos pedidos de pensão por morte em que tinha uma diferença muito grande entre o cônjuge falecido e o sobrevivente. Mas não se podia fazer nada. Por quê? Porque casamento é um ato de vontade entre as partes, né? O Estado não pode se meter, a não ser quando fere as regras do Código Civil. Pois bem. Mas aí também, geneticamente, historicamente, a mulher veio participando mais agora do mercado de trabalho. Ela trabalha, ela tem renda. Então, não justificaria conceder pensão por morte vitalícia por um cônjuge, por exemplo, de 22 anos, de 20 anos. A expectativa de sobrevida dessa pessoa vai a mais de 50, né? Vai viver aí 70, 78 anos. E a Previdência iria pagar por mais de 50 anos a pensão por morte. Sendo que uma
um homem ou uma mulher de 20 anos, ao perder o cônjuge, tem plenas condições de se estabelecer. Então, foi concedido a esse de 20 anos uma pensão? Sim, mas com duração apenas de 3 anos. Ah, mas se esse cônjuge é inválido, a lei também já contempla essa situação. Não vai perder o benefício, porque aí é inválido. Então, nessa análise histórica, é um meio de interpretar a norma. Interpretação teleológica ou finalística. Olha, finalística, o fim. Não é o fim de término, né? A interpretação teleológica é aquela que busca a apuração, interpretar a norma. Qual foi o objetivo do legislador? Qual foi, né, a finalidade, o intuito do legislador ao elaborar aquela lei? É uma interpretação teleológica, né? É uma interpretação teleológica. É a interpretação de saber por que, o que ele quer com essa norma, né? O que ele quer buscar. E eu vou trazer aqui uma norma constitucional. O parágrafo 12 do artigo 201 diz lá que lei poderá criar sistema especial de inclusão previdenciária. Olha, sistema especial de inclusão previdenciária para segurados que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico, pertencentes à família de baixa renda. O que quis ali o Constituinte? Dar possibilidade dessas pessoas que só trabalham, né, que ficam lá fazendo o trabalho de casa, da casa, que possam contribuir para a Previdência, mas com um sistema especial. E aí a lei criou a alíquota menor, para então ele ter amparo previdenciário, mas não com o mesmo ônus. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos processos. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac, coordenador pedagógico da LA Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então, você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta. Meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A LA Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital.
do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$ 30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo, tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.